a qual a palavra veio diretamente do Senhor. A paz seja convosco novamente, você que chegou agora neste lugar. Já se prepara, porque o nome do culto tem como tema, reavivamento, tá? Se acomode e escute aquilo que o Senhor quer falar para mim e para você nesta noite. Não sei como você chegou até aqui, não sei como você está, não sei o que você precisa e não sei o que você precisa fazer, para poder alcançar. Mas eu sei de uma coisa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra Ele vai te dar a resposta. Mas tem que focar. Não perca uma vírgula da palavra do Senhor para não perder a senha. Tá? Já tentou colocar uma senha que não tem um ponto ou que é maiúsculo ou minúsculo? Mesmo sendo a mesma senha, se não tiver corretamente como você fez, tá errado. Mesmo estando escrita a mesma coisa. Então, se você não quer perder nem letra maiúscula e minúscula, vírgula ou ponto, então se concentre para poder levar a senha, poder acessar a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Espero que todos estejam entendidos. Ezequiel capítulo 37, palavra direta do Senhor para nós. Como eu vou pregar? Não sei. Tá? Mas vamos lá. Eita. Vamos lá. Eu até peguei aqui no Google. Vou estar mandando para vocês acompanhar junto comigo. Tá? E o tema da palavra de hoje, alguém sabe? Você pode digitar aqui para ficar mandando no chat? Você pode? Amém. Você pode digitar: se o Senhor... Tudo bem, Isa. Preste atenção na palavra, por favor. Tá? Posso falar o tema da palavra? Quem está comigo aqui, digita 5, por favor. É uma pergunta o tema de hoje. Senhor, vou até escrever aqui. Senhor, amém? Este é o tema da mensagem de hoje, tá? E é uma pergunta, É uma pergunta que você não precisa perguntar. É só para você entender. Amém? Faça uma pergunta. Senhor, por um acaso, os meus sonhos podem reviverem? Esqueci do podem, né? Ok. Escreve aí para mim, por favor. É uma pergunta que você vai fazer para Deus, mas você já sabe a resposta. Mas você não entendeu ainda. Amém. Vamos lá. Versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles,
e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5, para você não perder. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Ah, papai, aleluia, aleluia. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E eu já pego a senha a partir de agora daquilo que o Senhor quer falar conosco. Muitas das vezes os nossos sonhos podem estar sequíssimos. Muitas das vezes os nossos sonhos podem perder a vida, tá? Mas se não for o mover do Espírito Santo sobre os nossos sonhos, não vamos conseguir reavivar os nossos sonhos. Aleluias. Versículo 9. Ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para o que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Eu vou ler até aqui, conforme for ministrando, tá? Nós damos continuidade à leitura a partir do versículo 11. Para você que chegou agora, uma boa noite e aproveite aquilo que o Senhor quer falar para você. O nome do culto de hoje é culto de reavivamento. Você sabe explicar para mim o que é a palavra reavivamento? Se a palavra avivamento, ela significa, né, um exemplo, acordar, né, pular, é uma coisa que não fica parada. Uma coisa avivada não é uma coisa parada. E uma coisa reavivada é uma coisa que precisa voltar, né, a ser avivada. É uma coisa que está sendo avivada novamente. E isso nós vamos ministrar hoje a respeito dos nossos sonhos. Muitas das vezes os nossos sonhos e os nossos planos estão sequíssimos. Estão sequíssimos. E muitas das vezes a gente deixou até de sonhar. Mas qual é o tema da mensagem de hoje? Você pode se perguntar a si mesmo, né? Senhor, por um acaso podem os meus sonhos reviverem? Se não for, né, conforme o mover do Espírito do Senhor, né, não acontece. Por quê? Porque você pode sonhar, você pode fazer plano, você pode fazer o que for, mas se não for com direcionamento, não vai acontecer.
E o que é o direcionamento referente a esses ossos que estavam sequíssimos e através do profetizar do profeta, né, que em momento nenhum duvidou, né? Talvez ali seja um teste, né, que o Senhor faz. O Senhor leva Ezequiel numa visão profunda, num sono profundo, né, aonde não tinha, a palavra de Deus vai dizer que o silêncio era ensurdecedor. O silêncio era vermente, eu não sou muito bom com palavras. Ensurdecedor. Um silêncio terrível. Um silêncio. Assim pode ser os nossos sonhos. Mas aí o Senhor, eu acredito que Ele faz um teste para Ezequiel. Ao despertar, fala: Ezequiel, pode, por um acaso, esses ossos reviverem? Né? Aí eu imagino eu e você no momento ali, se fosse Ezequiel. Não tinha um barulho sequer naquele lugar. Aí tu olha ao redor, um montão de terra. E por entre essa terra, por cima dessa terra, um monte de esqueleto seco. Seco. Acredito que ali não tinha nem oásis e nem nada disso. Só um monte de terra ou de areia e ossos secos, cadáveres, né? Para ser exato. Sem um pingo de esperança naquele lugar. Por quê? Porque o nosso Deus é vida. E aonde Deus não opera, não tem esperança. Aí, acredito que o Senhor faz um teste para Ezequiel. E pergunta para ele: Ezequiel, por um acaso pode esses ossos, né, reviverem? Pode por um acaso? Aí Ezequiel, como tem intimidade, o Senhor não vai levar ninguém em sono profundo se não confiar que sai alguma coisa dali. Ezequiel, muito inteligente, baseado na palavra do Senhor, fala: Senhor, tu o sabes. Em outras palavras, ele vai dizer: Senhor, eu sei muito bem que o Senhor tem capacidade. Eu sei muito bem, Senhor, que o Senhor tem capacidade para fazer esses ossos reviverem. Mas não basta só isso, meu amado irmão e irmã. Você sabe muito bem, preste atenção na senha. Você sabe muito bem que o Senhor tem capacidade para reviver os seus sonhos, para reavivar os seus sonhos. Mas é preciso uma ordem. E quem vai dar essa ordem? Ele? Não, você. Poderia muito bem ali, através daquela pergunta, né? Ezequiel pegar ali e tocar e fazer alguma coisa, reviveu. Não. Mas ele primeiro reconhece que quem pode fazer é Deus. E muitas das vezes nós não reconhecemos. Mesmo estando num vale de ossos secos, mesmo os nossos sonhos estando sequíssimos, mas ainda não consegue enxergar que só quem pode fazer é Deus. Nós não conseguimos entender, ou muitas das vezes o orgulho ou a falta de fé, muitas das vezes não consegue deixar nós perceber, nós enxergar que é o Senhor que pode fazer. Nós não conseguimos reconhecer e nós tentamos do nosso jeito, e do nosso jeito a maioria das vezes a gente vai se frustrar. Ezequiel, pode por um acaso esses ossos reviverem? Amado irmão e irmã, por um acaso pode os nossos sonhos reviverem? Pode por um acaso, mesmo que esteja sequíssimo. Fala, perdi a esperança. Sabe aquele momento que você fala: Senhor, eu perdi a esperança. Para mim não dá mais. Chega. Já não vou mais sonhar, porque na minha vida nada dá certo. Eu desisto, eu vou jogar a toalha. Aí, como eu gosto de falar, né? Eu vou sair do meio.
Você é louco, não compensa. Mas o Senhor está perguntando para mim e para ti nesta noite. Pode por um acaso os teus sonhos reviverem? Ou você mesmo pode perguntar para o Senhor: Senhor, por um acaso podem os meus sonhos reviverem? Essas duas perguntas são a mesma, correto? Porém, a resposta também é a mesma. Ah, como assim? Deixa eu explicar para você. Estava numa visão, um silêncio ensurdecedor. Num sono profundo em espírito, Ezequiel é levado àquele vale. Não foi qualquer um que levou ele. Ele sabia que Deus tinha mistério com ele. Você sabe que Deus tem mistério com você. E se for preciso, ele vai levar no vale de ossos secos. Se for preciso, os seus sonhos vão se tornar sonhos sequíssimos. Mas Ezequiel olha, para aquele vale, um silêncio absoluto, só cadáver com osso ali, e reconhece que quem pode fazer e que o Senhor tem capacidade de fazer, e obedece aquilo que o Senhor lhe ordenou. Vejamos, Ezequiel poderia muito bem ter duvidado em seu coração. Afinal, ele não sabia que aquilo ali provavelmente era um teste. Como ele foi num sono profundo, talvez seria, ele ia lembrar ali que Deus estava testando ele? Não. Quando você está num sono profundo assim, às vezes parece que você está no meio do sonho, não parece? Por que seria diferente com Ezequiel? Talvez ali para Ezequiel seria a vida normal. Seria absolutamente verdadeiro aquilo que ele estava vivendo. Mas mesmo assim, ele não duvida em seu coração. Ele reconhece: Senhor, tu sabes. O Senhor se agrada de Ezequiel e fala: Ezequiel, então o negócio é o seguinte, profetiza sobre esses ossos secos. Eu e você sabemos que o Senhor tem capacidade de reavivar os nossos sonhos, de reavivar a nossa presença nele, o nosso mover do Espírito. Mas sem reconhecimento, sem obediência, se Ezequiel tivesse duvidado e não obedecido, de nada ia adiantar. E eu e você sabe tanto que Deus pode reviver os nossos sonhos. Eu e você sabemos tanto. E mesmo assim nós acabamos esquecendo de reconhecer que quem pode fazer é Ele. Então, conforme o Senhor falou, Ezequiel profetiza. E o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos ler aqui novamente no versículo. Deixa eu mandar a imagem para quem chegou agora. Deixa eu mandar a imagem para quem chegou agora novamente. No versículo 5, Deus está falando assim: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. No 6 está dizendo assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Ezequiel teve fé, tá? No versículo 7 vai dizer: com este homem tendo fé que poderia realmente acontecer. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Peraí, deixa eu ver se tem alguém dando glória aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá? Mas você não pegou a senha ainda? O que eu vou ter que fazer? Um miojo? Deixa eu
bater no liquidificador aí pra você poder, né? Vou fazer uma papinha aqui. Já que o arroz e o feijão que sustenta você não consegue comer, vou bater no liquidificador e vou fazer uma papinha. Pera aí que eu vou mastigar pra você se for preciso. O silêncio era ensurdecedor. Mas assim que Ezequiel, ele coloca em prática aquilo que o Senhor ordenou a ele, ouve o quê? Ouve o quê? Mastigando pra você. Vou dar um tapinha nas suas costas e vou fazer você arrotar. Tá? Só não quero apanhar você pra dormir. Eu quero que você fique reavivado nesta noite. Versículo número 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve o quê? Houve um ruído. Enquanto eu profetizava. Vou gritar. Enquanto eu profetizava. Agora eu vou gritar para você. Enquanto você profetiza. Enquanto você profetiza. O silêncio ensurdecedor. Os ossos, os sonhos sequíssimos. Vai haver um ruído. Cara, eu não sei mais o que eu vou fazer não para você poder entender. Mas quem tá entendendo, a glória é para Deus. A palavra quem deu foi Ele. Eu não planejei nada disso aqui. Eu planejei, né, 2 Reis. Mas vamos lá. E olhei, versículo 8. Eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ou seja, vamos colocar um Eclesiastes 3, versículo 1, por favor? Só rapidinho, para você entender que tem um tempo. Você vai profetizar, Ezequiel? Mas tem um tempo, não é de uma vez que o Senhor vai fazer, não. Eu e você vamos profetizar, mas não é de uma maneira, né, que o Senhor vai fazer na hora, não. As coisas com Deus é um degrau, aí vem o outro degrau, aí vem o outro degrau, aí vai se fazendo a escada, aí vai se fazendo a escalada, aí vai se chegando no objetivo. Deus não vai dar de uma vez, não. Até porque se Deus te der de uma vez, se Deus me der de uma vez só, qual é a graça de ter conquistado? Posso citar um exemplo aqui? Compare um filho mimado que os pais dão tudo e compare, né, um filho meio, né, não vou falar pobre, mas um filho que não é rico, de pais simples também que não são ricos. Você vai dar o celular para ele, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Acho que você vai conseguir pegar a senha. O filho mimado, pai, e rico, olha lá, pai, não, saiu o iPhone 16, eu não quero mais esse iPhone 15 aqui não. Pode vender ou jogar fora, ou trocar, sei lá. Eu quero o novo, eu quero o último. Ele não vai estar feliz porque tem o iPhone 15. Ele vai estar triste porque não tem o iPhone 16. Aí pega um filho simples, de casa simples. Se ele ganhar, meu irmão, eu conheço gente que se ganhar um iPhone 8, que é ruim pra caramba, né? Foi a primeira experiência que eu tive, eu detestei. Ele vai estar mais feliz do que o filho de um rico que tem o iPhone 15, que não tem o iPhone 16. E só aí você já conseguiu entender. Mais que isso, só se eu fizer chover para você entender. E eu não tenho essa capacidade. Posso até profetizar, mas eu não faço. Quem faz é Deus. Aí o que acontece? No versículo de número 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Vem dos 4 ventos, ó Espírito,
e assopra sobre estes mortos, para o que vivam. Aí eu vou colocar aqui para mim e para você. Os nossos sonhos sequíssimos. O silêncio estava ensurdecedor, agora começa a ter um ruído. E agora o mover do Espírito chega diante dos nossos sonhos. Mas para isso foi preciso ter fé, reconhecer e obedecer. Ter fé, reconhecer e obedecer. Ezequiel, pode esses ossos por um acaso reviver? Ele teve fé. A partir do momento que ele tem fé, ele não duvida. Porque aonde tem fé, não se pode ter dúvida. A fé é o único firmamento das coisas que não se podem ver, mas se pode crer. Então ele tem fé ali e não duvida. Então ele reconhece que Deus pode fazer. E quando Deus fala, ele obedece. 3 coisas que o crente precisa para ter os sonhos que são sequíssimos voltar a ter vida. Ter fé, reconhecer que Deus pode fazer e obedecer quando ele falar. Porque se eu tiver fé e não reconhecer que Deus fazer, eu vou ter fé e vou fazer do meu jeito. E desse jeito não vai dar certo. Mas se eu reconhecer que Deus pode fazer e não tiver fé também não. Mas essas 3 coisas são necessárias. Adianta eu ter fé, adianta eu reconhecer que Deus pode fazer, mas não obedecer quando Ele fala. Não adianta, caminha com as 3 coisas que dá certo. Aí, conforme o Senhor foi falando, Ele foi fazendo. Os nossos sonhos vão ser reavivados quando o Senhor falar e nós for fazendo. E nós temos fé que Ele pode fazer. Se a gente reconhece. E se você não reconhece mais, se reaviva. Volte a acreditar. E obedeça. Maravilhoso quando Deus fala. Oh, glória, Senhor. Você pode digitar louvado seja Deus. Se não puder, passa o Pix aí que eu pago. Pode ser? Louvado seja Deus. Porque Cara, eu gosto muito quando Deus ele começa a falar. A gente planeja, chega na hora e ele muda. Aí você se surpreende. Por quê? Porque não é a sua capacidade de pregar. Não é a minha capacidade que eu estou pregando. É que Deus está capacitando na hora, conforme o querer dele. Eu não imaginei que estaria aqui. O meu mundo derrubado lá fora. As coisas acontecendo tudo ventando a contra. E eu aqui recebendo uma palavra, primeiramente direto do coração de Deus para mim. Para mim. Primeiro vem para mim. A palavra de Deus, quando o profeta ou a profetisa vai pregar, não vem para você. Vem para ele, vem para ela primeiro. E na maioria das vezes o profeta está moído. Quanto mais o profeta tiver moído, mais Deus vai falar quando ele abrir o seu coração. Se tiver muito bem, amém, Senhor, vou pregar. Mas se tiver em pedaço, Deus faz algo maravilhoso, muito mais maravilhoso. Lembra quando Davi rompeu o luto de seu filho para adorar ao Senhor, para cumprir o seu papel? É basicamente isso. Nos maiores momentos, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, é onde o Senhor mais nos usa. Na onde a gente fala assim, Senhor, eu tenho fé e eu reconheço que o Senhor pode fazer e quero te obedecer. É aí que o Senhor se enche de prazer em fazer aquilo, conforme o desejo do nosso coração. Vou fazer uma pequena passagem aqui. Um servo de muitos anos de um tal centurião. Muitos anos serviu a ele, que tinha poder sobre outras pessoas, sobre os escravos dele. Mas
se torna amigo de tanto ser velho. Olha o cachorro dando glória. E você não. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Não era judeu, tá? Tinha servos ali para ele, mas tinha um em especial, né? Sendo o mais velho. Até que tem sentimento para ele, mas este servo chega a adoecer, a ponto de quase morrer, a ponto de morrer. Mas aí entra o desespero do centurião. Aí o que acontece? Ele ouve falar sobre o Rabi, sobre Jesus, que estava por ali. Automaticamente, praticamente ele se despede da sua glória ali, porque ele era muito respeitado, esse centurião. Não pedia favor para ninguém, irmão. Ele era lei ali. Aí entra o desespero, na onde ele viu que perderia seu amigo. Ele ouve falar que Jesus estava ali e fazia milagres. Aonde não tinha fé, irmão, começa a ter. E é assim na nossa vida. Na onde não tem fé, começa a ter. Na onde a pessoa estiver orgulhosa, nada acontece. Há muitos anos aquele servo ensinava, né, sobre Deus. E foi aí que o centurião começou a ter fé. Foi na onde que ele foi se apegar, amada igreja. Onde ele viu que um servo estava sofrendo, foi procurar o Deus dele e creu que Jesus é o Filho do Homem. Foi, se despiu da sua glória ali, daquela pose de soberano ali que ele tinha e foi atrás. Chegou lá, não falou quase nada, já chegou se prostrando. Aleluia, louvado seja Deus. Já chegou se prostrando. Tem situações na nossa vida que não é para ficar falando, não. É para chegar e se prostrar. Porque nós já falou muito. Aí ele chega lá aos pés de Jesus e diz: mestre. Opa, mestre. Mestre. Deixa eu pegar o versículo aqui no Google que eu não vou lembrar. Deixa eu pegar o versículo aqui no Google. Não. Deixa eu pegar aqui. Ele vai demonstrar fé. Deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 8. Versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E aí Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. 8. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize-me apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sobre o meu comando digo: um vá, ele vai, e ao outro vem, ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se aos que seguiam. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Ou seja, um homem que tinha poder sobre outros homens, assim como a autoridade que Jesus tem.
Mas ali ele não se preocupa com isso. Ele não se limita a estar, vou chegar ali diante de Jesus, vou bater uma conversa com ele ali, para ele curar meu servo. Não vou baixar a cabeça não. Vou chegar ali, sou respeitado mesmo, né? Se Jesus está falando que veio para servir mesmo, então ele vai me servir. Muito pelo contrário, até chegou a admirar Jesus. Não chegou ali achando que poderia conversar com Jesus ou pedir um favor para Jesus. Já chegou ali tirando toda a sua glória. Já chegou ali e o comentário ali do povo da Cidade Nova, do Pé Vermelho, da Cidade de Deus, né? Chegando ali, né? Ele fala assim, né? Mas esse aí não é o centurião, né? Sabe aqueles fifi? Aquelas senhorinhas de leque e cadeira na calçada, curiando a vida dos outros. Chega ali e fala, mas esse aí não é o centurião? Que tem um monte de servo com ele. Tá se ajoelhando ali diante de Jesus, pedindo um favor para ele. Esse homem aí não pede favor para ninguém. Esse homem é respeitado. Mas diante de Jesus não tem essa de cargo não, irmão. O mesmo pastor apóstolo que pode se ajoelhar e pedir, o mesmo irmãozinho, né, da meia na canela, né, pode se ajoelhar com a sobrancelha raspada e pedir, irmão. Tem essa de cargo não. Tem essa de cargo não. Deus vai agir de uma forma diferente só pela aparência? Isso aí é com o homem, irmão. O que o Senhor Jesus viu ali foi um homem de fé e não um cara que é respeitado, que estava desfazendo a sua glória para ele. Não. Enxergou ali um homem de fé e admirou-se na fé dele. Fala, Senhor, eu reconheço que também tem os meus servos. Eu falo para eles fazer uma coisa, eles fazem. Então, se o Senhor puder, o Senhor pode curar o meu servo. Ali ele não se preocupou em manter a boa aparência, que é o que acontece na maioria das vezes. A pessoa, porque tem um ministério ou porque tem um íntimo com Deus, acha que pode, né, chegar e pedir de qualquer maneira. Não, meu irmão, tem que se prostrar. Se prostrar. Aí Jesus se admira dele, fala, nem toda Israel eu achei um homem com tanta fé. Em outras palavras, vá em paz, tá? Assim conforme você creu, será feito. Aí a palavra de Deus vai dizer que o servo ficou bom na hora. Tá? Ou seja, no meio dos sonhos sequíssimos, se você reconhece... primeiro você tem que ter fé. Segundo, você tem que reconhecer que Deus pode fazer. E terceiro, tem que obedecer aquilo. Tá? Basta uma palavra, Senhor, e meu servo será curado. Quanta glória tem nessa palavra. Quanto poder tem nessa frase. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Senhor, por um acaso podem os meus sonhos reviverem? E uma resposta de Deus para mim e para você. Basta uma palavra sua, um posicionamento, fé, reconhecer, obedecer, que pode sim. Aí voltando para Ezequiel. O Senhor vai fazendo degrau por degrau. Profetiza, ele profetiza. Profetiza, ele profetiza. Aí mostra, né? Vou colocar o versículo número 11 aqui para você acompanhar comigo. Aí mostra, preste atenção. Preste atenção. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados.
Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ou seja, com base na mensagem que o Senhor está te dizendo, e para mim também hoje, os nossos sonhos estão como essa visão. Os nossos sonhos estão sequíssimos, tá? Só você que tem um sonho sequíssimo que não, muitas das vezes, ou não é que não acredita, mas deixou de profetizar. Só você que tem um sonho que acha que não consegue. Eu não sei qual é a situação do seu sonho. Muitas das vezes você pode acreditar, mas não profetiza mais. Muitas das vezes você pode ter desistido, né, de poder sonhar. Ou muitas das vezes também você pode ter feito os dois. Mas nesta noite o Senhor está te dizendo. Nesta noite você pode perguntar para Ele: pode, por um acaso, os meus sonhos reviverem? Os nossos sonhos muitas das vezes podem estar como esse vale, sequíssimo. Mas, se ter fé, reconhecer e obedecer, agora nós entramos com a palavra profetizar. Pode muito bem. Às vezes os nossos sonhos estão desse jeito, sequíssimo. Mas se nós obedecer ao Senhor, tudo aquilo que Ele fala, nós escutar, nós ter fé que vai acontecer, reconhecer, pode ser o sonho mais difícil que você já teve na sua vida. Eu não sei qual é, não sei se é uma família, não sei se é casa própria, não sei se é carro do ano, eu não sei se é uma cura para alguém, eu não sei qual é o seu sonho que muitas das vezes você não acredita mais, ou que não profetiza mais, ou que, né, perdeu as esperanças. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Ou seja, você vai poder reconhecer que o Senhor foi o responsável. Assim que obedecer, ter fé e reconhecer, você vai poder saber que foi o Senhor que te concedeu o sonho ser reavivado. Este culto de reavivamento não é somente para reavivar a sua chama com o Senhor e o seu Espírito, mas também os seus sonhos, mas também a sua caminhada com Deus, mas também o seu íntimo com Ele, a sua obediência com Ele, a sua fé nele, o reconhecimento que você tem que Ele pode fazer todas as coisas, pode voltar a reviver os seus sonhos, ainda que estejam sequíssimos. Esta palavra base, não aprofundei muito na história. Vocês sabem que eu não gosto muito de aproximar muito da história, mas eu vou falando conforme vai vindo no coração. Esse negócio de pregar contexto histórico, poderia muito bem fazer isso, mas eu amo de verdade abrir a boca e falar de Jesus. Aquilo que eu vou sentindo de falar conforme o Senhor permite, é desta maneira. Poderia muito bem, o Senhor estava mostrando ali, né, para Ezequiel que ali é o povo de Israel que esqueceu que Ele é Deus, que deixou de acreditar que Ele é o Senhor, que Ele pode fazer tudo. Qual seria a graça para mim pregar certinho isso daí? Nenhuma. Eu não curto. Poderia muito bem, Deus mostrou para Ezequiel que era a casa. Mudou até a voz. Pra que isso? Ali, meus amados irmãos, era o profeta Ezequiel num sono profundo, onde o mover do Espírito Santo leva. Aí o Senhor quer dizer para mim e para você, né? Ó, teologia. Não, pra que isso? Assim era o povo que deixou de acreditar em Deus.
Assim é o povo que o Senhor quis mostrar a Ezequiel que era necessário, né, profetizar e voltar a reconhecer que Deus é quem pode fazer e que Ele vai fazer. Ele vai colocar osso, Ele vai colocar pele, Ele vai colocar nervo e enfim, no versículo, deixa eu ver aqui no número, deixa eu ver aqui, mandar outra imagem. Ezequiel vai fazendo tudo certinho, obedecendo tudo certinho. E Deus está falando que vai restituir sonhos nesta noite, vai reavivar sonhos nesta noite. Ó, preste atenção. Versículo 14, não é essa imagem que eu mandei. Deus está falando no versículo 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis. Ou seja, na onde tem o espírito, meu amado irmão e irmã, tem vida. E vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, Senhor, disse isto e eu fiz. Diz o Senhor. O que eu quero dizer com isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Tu pode profetizar, tu pode obedecer, mas quem vai fazer é Ele. Você pode reconhecer, mas quem vai fazer é Ele. E do jeito que Ele fizer, é com detalhe. Ele não vai fazer de qualquer jeito. Poderia muito bem ali, ó, Ezequiel profetizar e levantar ali todo mundo com Baby Johnson no perfume, né, no cabelo, né? Aquele Rexona ou aquele Axe, né? Não sei qual que você usa, né? Aquele Rexona, aquele 212 VIP, levantar todo mundo ali cheiroso e bonito, brilhoso, né? Poderia muito bem ali na hora que Ezequiel tivesse profetizado a primeira vez, acontecer de uma vez tudo isso, mas não. Para reviver algo com Deus, pega essa senha. É necessário um passo de cada vez. Foi primeiro ali surgindo pele, né, nervo. Aí se levantaram a partir do momento que veio o sopro do Espírito. Você tem fé, você reconhece que Deus pode fazer, você obedece. Quando chega nesse nível, aí vem o sopro, ou seja, vem a resposta de Deus para o seu sonho voltar e acontecer. Um degrau por degrau. Você pode digitar louvado seja Deus? Um degrau por cada degrau. Não vai fazer de uma vez. Há um tempo determinado para isso acontecer. Você não vai chegar assim, Deus, hoje eu vou profetizar e o Senhor vai fazer. Não. Não vai não. Ei, não vai não. Não vai não. Não vai acontecer não. Você vai chegar hoje, profetizar e vai acontecer. De maneira alguma. Calma aí, um degrau por degrau. Primeiro vai vir a pele, o nervo. Aí depois vem o sopro. Um passo de cada vez. Por um acaso, quando vai tirar a habilitação, você já começa com um ônibus? Com um avião, com um ônibus? Se tu não começar primeiro... Se tu não tiver noção da bike, meu irmão, como que tu vai andar de moto? Se tu não sabe nem andar de bicicleta, como que tu vai andar de moto? Se tu não sabe nem andar de moto e carro, como que tu pode andar de caminhão ou ônibus? É necessário primeiro aprender os básicos. Tá? Ah, mas eu não sei andar de carro, mas o meu pai me ensinou a andar de caminhão. Tá bom, então você não quer prestar atenção na senha? O problema é seu. Eu tô dizendo aqui que é degrau por degrau. Pele, nervo, né? Aí vem o sangue, né? Ai, ai, ai. Depois o Senhor confirma o reavivamento diante dos nossos olhos, que antes estava vendo tudo seco, sequíssimo.
o sopro do Espírito dos 4 ventos que estava vindo e levanta novamente os nossos sonhos. Levanta novamente aqueles exércitos diante dos olhos de Ezequiel. Eu fico me imaginando, né? Tem até um vídeo ou um filme a respeito disso. Eu não vou me recordar porque faz muitos anos que eu não vejo. Mas tem até um meme, né? Tipo, lembra daquele meme do Homem-Aranha? Quando tem 3 Homem-Aranha, um apontando pro outro. Eu fico imaginando aquele povo que o Senhor colocou novamente a vida na visão, né? Um olhando pro outro, tipo, da onde eu vim, maluco? Peraí, tem gente ali também? Opa, tem gente lá? Eu fico imaginando aquele povo que volta a viver ao mesmo tempo, um olhando pro outro ali. Tipo, da onde eu vim, irmão? Ué, o que eu tô fazendo aqui? Assim é na nossa vida, os nossos sonhos vão ser reavivados nesta noite. Mesmo que você não entenda da onde você começou ou parou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel, profetiza os ossos, profetizou. Profetiza nervo, profetizou. Agora profetiza, né, pele, profetiza o vento, profetiza o espírito. Esses ossos representam, na mensagem de hoje, vamos ver se você está prestando atenção? Deixa eu ver aqui. Esses ossos sequíssimos, o que é que está sendo representado nessa noite? Deixa eu ver se alguém pegou a senha aqui. Esses ossos sequíssimos, o que é? Aí sim, hein? Tá, tem gente que entendeu, glória a Deus. Aí você digita louvado seja Deus. Os ossos sequíssimos é os nossos sonhos. Aleluia. Uma sensação maravilhosa de saber que teve gente que pegou a senha. Os nossos ossos, os nossos sonhos estão representados nesta visão, tá? A casa de Israel, nesse texto, conforme o Senhor ministrou nesta noite, é os nossos sonhos. Eu sabia que ia falar. Eu não. Mas sei que dia que é hoje. Às vezes os nossos sonhos se secaram e a gente perdeu a nossa esperança. Então Deus promete para mim e para você nesta noite que se tiver fé, reconhecer e obedecer. Enquanto você obedece, você vai profetizar. Não adianta só obedecer e não fazer. Tem que profetizar também. Vai voltar a reavivar. Vai voltar ao quê? Quando sopra o vento do Espírito, o que acontece? O que acontece? Fala para mim. Quando o Espírito é soprado, o que acontece? Vamos ver se tem alguém aqui para entender. Eu já falei. Vai reviver. Isso. Tem vida. Aonde tem Espírito tem vida. Aonde tiver o Espírito Santo nos nossos sonhos tem vida. Vai voltar a reviver hoje, nesta noite, os nossos sonhos. Pega o seu sonho mais difícil que você deixou de acreditar e profetiza. E pergunta para Deus, pergunta para você mesmo. Pode por um acaso meus sonhos voltarem a reviver? E através da mensagem de hoje você já tem a resposta. Deus ele vai restaurar sonhos nesta noite. Deus ele vai renovar promessas nesta noite. E o sonho que estava sequíssimo
vai voltar a ter o sopro da vida, o sopro do Espírito. O nosso Senhor, Ele é especialista. O Senhor é especialista nas causas impossíveis. E quanto mais a gente tem fé, reconhece e obedece que Ele pode fazer, mais Ele tem prazer em fazer. E nesta noite Ele vai fazer comigo e com você. O mesmo Deus que levou Ezequiel nesta visão para mostrar como estava a casa de Israel, e para mim e para você, como estavam os nossos sonhos. Conforme obedecer e for para cima, meu irmão, vai voltar a reviver. Deus dá um alerta para Ezequiel. Agora no texto, né? Assim é a casa de Israel, ou Ezequiel, que deixou de acreditar em mim, que deixou de reconhecer, de obedecer a mim. Eita glória! Assim são esses ossos sequíssimos. Mas tem fé aí, Ezequiel? Então profetiza conforme eu te ordeno. Aí Ezequiel fala: profetizei conforme ele me ordenou. Aleluia, louvado seja Deus. E os ossos que estavam sequíssimos, aquele silêncio ensurdecedor, começa a haver um ruído, ossos com ossos, como diz o louvor, né? Enquanto eu profetizava, um rebuliço aconteceu, ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. Eu não sei mais cantar esse louvor não, esqueci. Mas tem uma parte que fala assim: profetizei segundo a ordem do Senhor. Esqueci até o nome do louvor. Mas basta ouvir a voz e crer na palavra do Senhor e permitir, o Espírito vai vir e vai reconhecer, vai reviver os nossos sonhos. Louvado seja Deus, e espero que essa palavra tenha tocado o meu e o seu coração. Espero que tenha entendido. Comece a profetizar, comece a acreditar novamente. O mesmo Deus que levou Ezequiel a essa visão para ver como é que estava o povo de Israel sem ele, o mesmo Deus que está mostrando para você como é que estão os teus sonhos, porque que eles não aconteceram, porque você deixou de acreditar e reconhecer e ter fé que Ele pode fazer. Louvado seja Deus, eu agradeço a minha rica oportunidade